Fechou? Então é isso aí. Estamos ao vivo aqui. Se o som tiver tudo ok, o pessoal já sabe aí que assiste sempre, já deixa aquele joinha ou então fala tá tudo certo com o som aí. Eu acredito que esteja tudo certo, pelo que eu tô vendo aqui. E vamos para mais uma live aqui do Somos Verdes, né? Somos Verdes Live, junto com o Sérgio, nosso parceiro que está sempre aí. E hoje vamos falar aqui com o pessoal do sítio São Camilo, né? Que é a Shirley e a Mila. Mas antes, eu gostaria de pedir para o Sérgio aí para ele se apresentar. Se apresenta aí, Sérgio. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Sérgio Fogel, sou do Semear Conhecimentos e, convite do Fernando, estou aqui no canal do Somos Verdes, dando uma brilhantada, aí, uma força para ele aí na live, né? Toda semana trazendo um participante diferente. Hoje a gente está com a Sheila e com a Mila aí, vai trazer muita coisa interessante aí para gente. Muito legal. Então agora eu pedi para a Shirley e para a Mila se apresentarem aí e na sequência falar um pouquinho do sítio São Camilo, do que vocês fazem aí no sítio. Maravilha. Uma boa noite a todos. Fernando, obrigado desde já pelo convite. Seu Sérgio, uma satisfação aí poder estar participando desse bate-papo. Meu nome é Shirley Granado Vieira, sou aqui do sítio São Camilo, de Juquitiba, São Paulo. Desenvolvemos aí o trabalho com apicultura, fruticultura, minhocultura. Então, são várias frentes e, na medida que vai passando o tempo, a gente acaba agregando, né? Alguns trabalhos que fazem necessidade dentro de uma agricultura sustentável, né? E a gente sempre busca aí o caminho, trilhar um caminho mais fácil, com tecnologia, buscando aperfeiçoamento sempre. E tudo que a gente aprende aqui, a gente também passa para outras propriedades, para outras pessoas, para facilitar o trabalho. Muito bacana. Mila quer se apresentar? Olá, boa noite a todos. Obrigada aí pela oportunidade aí e ajuda aí de vocês. E somos desse mesmo projeto que a Shirley falou, várias frentes, e com o decorrer vocês vão conhecer um pouquinho aí. Maravilha. Quem apresentou aqui a Shirley Granado pra gente foi o Ricardo Migliano, o doutor Minhoca, que participou aqui com a gente de uma live, cara que tem muito conhecimento aí, né, a respeito da compostagem aí, da minhocultura, né? E ele conheceu a Shirley e aí acabou repassando aí esse contato. Eu comecei a olhar no YouTube aí, o canal do Sítio São Camilo, né? E muito bacana, eles mexem com uma diversidade de coisas, né? E uma delas é a apicultura, que vai ser um dos temas que a gente vai falar hoje aqui. A apicultura e também a apiterapia, né? A Shirley é especialista em apiterapia, não é isso, Shirley? Isso, dentro, como eu falei, dentro da apicultura, aí acaba abrindo um leque, né? Então, a gente desenvolve o trabalho com implantação de apiários, com assistência técnica, com assessoria, e aí, estudando os produtos da abelha, a abelha em si, chegamos à apiterapia, né? Que praticamente a ciência que trata várias doenças, vários sintomas, com os produtos da abelha, né, com ênfase no veneno da abelha. Então, é bastante interessante, é muito antigo, né, é milenar o conhecimento aí, porém, pouco difundido, né, para variar dentro daquilo que a gente conhece, né, aquilo que é natural, a cura está ao nosso alcance, está na natureza, mas muitos desconhecem isso, e necessariamente não se tem uma preocupação muito grande para colocar essas informações aí para as pessoas poderem tá chegando ao conhecimento das pessoas, né? Uhum. Ô, Chile, então vamos começar assim. Como sempre, eu vou fazer algumas perguntinhas e depois eu abro pro pessoal. Se o pessoal tiver dúvidas aí, eles mandam lá no chat, o Sérgio já vai olhando. E. Maravilha. Oi? Inclusive o Ricardo está no chat nos assistindo. Ô, doutor Opa, um Minhoca. abraço aí. Um abraço Ricardo. aí pro Ricardo Migliano. Além de amiga, é um grande parceiro, né? Parceiro. É uma das frentes aqui do São Camilo, que é a minhocultura. Então, eu sempre gosto de trazer especialistas, né?
no sentido de mostrar para as pessoas, porque às vezes tem aquela tal história, né, Fernando? Santo de casa não faz milagre. Então a gente traz uma pessoa de fora, especialista no assunto, a partir daí o negócio começa a desencadear, uma coisa fantástica. Muitos já nos procuraram aqui, a gente está numa conexão legal aí com o Ricardo, no sentido de também estar aí fazendo a conexão com os micro-organismos eficazes, que também é tema do nosso assunto hoje, né? Então, só agrega valores. Um grande abraço aí para o Ricardo e gratidão aí pela nossa apresentação. Um salve aí pro nosso camarada, né? O Ricardo Migliano. Gente fina pra caramba, hein, gente? Segue a página dele lá também. Quem não assistiu a live, aproveita e depois dessa live aqui, dá uma olhada aí na live que tá gravada lá, com o Dr. Minhoca, tá? Então vamos lá, vou começar fazendo uma pergunta que é muito comum, né? As pessoas têm bastante dificuldade de entender o que são as abelhas. Mas a gente sabe que hoje em dia a gente tem 2 tipos de abelha aqui no nosso país para apicultura, né? Que é aquela abelha que é africanizada e tem a outra que é europeia, não é isso? Você pode explicar um pouquinho pra gente sobre esse assunto? Se tem alguma diferença, como é que é isso aí? Na verdade, é um tema bem polêmico, né? E eu pretendo não entrar muito nessa polêmica, porque, assim, eu sou defensora das europeias, né? Até porque eu já trabalhei com as africanas, africanizadas, e desisti por 3 vezes, porque muito defensivas, então já vou aí dando uma diferenciação entre elas, né? Africanizada, muito defensiva, embora foi trazida com o intuito de melhorar a produtividade, começou a dar, no começo estava bem legal, estava bem bacana, porém, passado uns 5 anos aí, com a característica de enxameadora e agressividade, começou a causar muitos problemas na sociedade. Nós tivemos, em 1965, só para vocês terem uma noção, muitos inquéritos policiais relacionados a essa questão de mortes de animais, mortes de pessoas, foi muito grave isso, tanto é que teve projeto-lei para poder extinguir, eliminar os apiários que receberam essas abelhas, né? Porém, praticamente o poder público não podia fazer a indenização de muitas pessoas, de centenas, milhares de pessoas, e aí eles tiveram que dar uma driblada aí e continuar com o trabalho. Eu, particularmente, gosto e defendo as europeias porque, primeiro que elas são muito mais fáceis de manejar, são muito mais tranquilo o trabalho de produção, de você conseguir fazer manejo, de verificar postura, de conseguir desenvolver um trabalho no qual se tenha vontade e desejo de ir até elas, né? Diferentemente das africanas, que o pessoal tem que largar muito afastado para não causar nenhum tipo de problema, nenhum tipo de dano, nenhum tipo de acidente. Então, assim, em relação à diferença entre elas, eu não posso dizer que uma é melhor do que a outra em termos de produtividade, tá? Porque eu sei que tem muitos apicultores, inclusive amigos nossos, que trabalham com africanizadas, mas que fazem um tipo de seleção, e esse tipo de seleção geralmente vai facilitando. Então, ao meu ver, existe aí um grande grupo de apicultores que trabalham nesse sentido, sempre de estar buscando aperfeiçoamento e está trazendo muita gente clandestina, importam rainhas para poder facilitar o trabalho e trabalham fechado, não divulgam esse trabalho. E as abelhas, de tanto africanizada quanto as europeias, elas enxameiam. E isso vai começando a melhorar o entorno, vai começando a melhorar a mata, vai começando a melhorar, vai tendo um cruzamento novamente, né? E esse cruzamento facilita as características, né? Que seria, no caso, ao meu ver, a mansidão, uma das características aí que identificam as europeias. Legal. Então, quer dizer, por exemplo, essas abelhas que a gente tem, que não estão em apiários, elas estão já instaladas em outros lugares, elas podem ser misturadas, então, não são necessariamente africanas, elas podem ter um cruzamento já. Podem, que é o que eu estou fazendo aqui no nosso projeto, no sítio São Camilo. Nós estamos uma rede de 33 apicultores, e eu comecei aqui no São Camilo,
Então, a gente não se preocupa somente com rainhas, no caso das abelhas, para poder fazer uma seleção. A preocupação também são com os zangões. E os zangões, eles só são filhos da mãe. Então, eles são puros. Quando você satura um apiário, por exemplo, de zangões puros, os zangões têm uma outra característica, eles podem entrar em qualquer colônia ativa e não tem problema nenhum, eles não vão ser mortos, não vão ser recusados, eles têm livre acesso, até por conta de feromônio e uma série de outras situações. E aí, o que acontece? Quando eu saturo de zangões o meu apiário, eu começo a melhorar o meu entorno, correto? E aí a gente começa a ter uma melhora significativa também naquelas abelhas que são capturadas, nas que chegam por forma de enxameação, né, nos nossos apiários, e isso vai facilitando muito, porque diminui a agressividade, misturando as raças, assim como gado, carneiros, cabritos, cães, há uma melhora significativa na mistura, né, no cruzamento. Então, pega-se características melhores de produção, mansidão, e aí só vai melhorando. Foi o que aconteceu em 1957, quando trouxeram as africanas e houve o cruzamento das europeias que aqui já existiam, e aí melhorou significativamente essa produção. Porém, com os problemas de agressividade e tudo mais, muitas desistências da apicultura, então começou a dar uma queda muito grande em termos de desistência, em termos de produção. O Brasil vem melhorando muito, né? Mas ainda assim, por ser um país de clima tropical, ainda tem muito que desenvolver aí no ramo da apicultura, lembrando que a apicultura é responsável, a polinização é responsável aí por mais de 70% das nossas alimentações. Então, essa é uma preocupação maior, que é o principal papel das abelhas, é polinizar. Uhum. Legal. E hoje eu estava assistindo um vídeo lá de vocês do canal do Sítio São Camilo, né? E aí eu vi que tinham duas caixas lá, vocês estavam mexendo, estavam monitorando lá as caixas, né? Fazendo manutenção. E aí uma das caixas era extremamente agressiva e a outra caixa, você quando colocava a fumaça, né? Aquela fumaça, depois você explica pra gente para que serve, né? Aquela fumaça, as abelhas já imediatamente entravam para dentro. Que situação que é essa aí? Exatamente. Ali, Essa no caso, situação é a seriam seguinte: as duas espécies diferentes? diferentes raças, né? Então, assim, ao lado nós tínhamos uma raça europeia e ao lado há uma raça em processo de desafricanização, do qual a gente faz a retirada da rainha, né? A gente retira a rainha mãe e dentro das técnicas de manejo utilizado, nós introduzimos uma rainha já acasalada, voo natural, normal, pura, e aí então até a prole da rainha antiga e acabando, porque elas vão tendo, a abelha tem um tempo curto de vida, né? 45 dias em média, tem literaturas que trazem aí 50, 60 dias, de acordo com o estresse, de acordo com a produção, tipo de produto, tipo mel, pólen, própolis, apitoxina, né? Então, vai de acordo com o que é utilizado as abelhas, ela tem um estresse maior ou não, então a duração de vida dela é curta, em média 45 dias. Então, até terminar de nascer a prole, morrer a prole antiga e começar a nascer a prole nova e começar a trabalhar, então leva um certo período, né, de tempo. E nesse período ainda existe ali naquela colônia, automaticamente, as proles, as abelhas que são um pouco mais defensivas. Mas já começa a melhorar um pouquinho mais. Tem lugares que a gente vai, que a gente tem a especialização aí de renovação de apiários, que a gente vai, que de repente tem às vezes 2, 3 pessoas do lado, e aí a gente aproveita para puxar o gancho da fumaça, com 2 fumegadores do lado, um na frente, e elas não dão trégua. A fumaça necessariamente serve para acalmá-las, né? Então, quando a gente chega numa colônia, a gente já joga uma fumaça, essa fumaça ela precisa ser branca, fria, abundante, para também não queimar as abelhas, né? Não intoxicá-las, né? E aí, a gente já solta aquela fumacinha ali, elas pensam
né, que está pegando fogo na mata, alguma coisa assim, e elas vão e começam a papar o mel, o néctar que lá dentro dos alvéolos estão. E nesse sentido, elas preenchem ali o papo e elas não conseguem ferroar, porque elas não conseguem dobrar o abdômen para ferroar. Então, a fumaça é especificamente para isso. Então aí no caso daquelas que, por exemplo, você jogava fumaça ali, elas entravam para dentro, elas estavam indo lá para ingerir o mel, é isso? E aí Também, mas só que tem uma questão. Como elas são muito mais educadas, a raça europeia, ela é um pouco mais educada, você põe a fumaça, ela te respeita. Em relação às africanizadas, você tem determinados lugares que você coloca a fumaça, ela não respeita. Quanto mais fumaça você põe, mais ela vem para cima, mais ela vem para a defensividade, mais ela vem para o ataque. Então é complicado. Hoje eu tenho puxado jovens, mulheres, para poder desenvolver o trabalho na apicultura, é muito bacana, porque eles vêm, eles falam, nossa, eu tinha uma impressão totalmente diferente do que eu estou vendo aqui. Pessoas que já haviam desistido da apicultura estão retornando para a apicultura, então isso para a gente é uma alegria muito grande. E qual que é assim o grande empecilho que faz as pessoas desistirem da apicultura, além das abelhas serem agressivas? Tem alguma praga que ataca as abelhas? Os agrotóxicos estão causando algum tipo de problema que tem uma mortalidade muito grande? O que afeta assim os apiários hoje em dia? Olha, Fernando, eu acredito que possam ser vários fatores, não é só uma coisa. Aqui na Mata Atlântica, por exemplo, nós estamos em área de APP e de manancial. Nós não temos nenhum tipo de problema com agrotóxicos, com chuva ácida, com nenhum tipo de situação que faça com que, de repente, a gente vá levar a uma desistência, tá? Aqui nós podemos ter, sim, o que se tem e que é encontrado nas colônias a chamado varroa, que é um ácaro, né, que geralmente ele ocorre muito por conta de falta de manejo, na minha opinião, porque a gente tem aqui hoje, nós fomos inclusive fazer alimentação, e eu fiquei bem preocupada com algumas colônias minhas, ela tem o alvado alto, porque são mais novas, né, elas estão em formato de renovação, então tem menos indivíduos nessa colônia, eu coloco um alvado alto, mas também dificulta, às vezes, a limpeza, a higiene ali de dentro da colônia, porque elas fazem o cocô, então elas têm que tirar as abelhas que morrem, elas têm que movimentar lá de dentro, né? E aí houve essa preocupação. Eu, geralmente, quando inicio o inverno, a gente tem o hábito de trocar os ninhos, já justamente para deixá-los limpinho, sem nenhum tipo de problemas, né? E eu fui remover para dar uma verificada. Estava totalmente limpa, era uma Buckfast que nós havíamos introduzido no dia 8 de maio, então está bem recente. E assim, a gente teve essa informação foi inclusive registrada, e a alegria é essa, de saber que quando a gente previne, a varroa ela não aparece. Né? A gente tem alguns tratamentos no sistema orgânico contra a varroa, né? Existem os papelzinhos, o ácido lático, o pessoal pode fazer com o limão, manter as caixas sempre, as colônias ali ativas, as colmeias limpas, os ninhos limpos. A gente utiliza, inclusive, os micro-organismos eficazes, que é o EM1, na manutenção dessas colônias, na manutenção dos materiais que ficam guardados, ali na tampa, evita umidade, evita mofo. Então, a gente já consegue evitar um monte de problemas. Existem outras regiões que nós tivemos agora, ficamos sabendo, e a questão do agrotóxico, que o pessoal passa veneno, às vezes passa o veneno que é um veneno que foi contrabandeado, que é o caso agora no Mato Grosso, a gente está sabendo disso, amigos meus perderam 250 colônias dentro de um apiário. Então, assim, mas como são devidamente registrados, que é outra importância, fica a dica aí para quem está nos acompanhando, façam registro, né? Cada estado tem o seu órgão competente. Aqui o nosso é registrado no GEDAB. E o que acontece? Você tem condições de ser amparado por lei caso alguma coisa desse tipo venha a acontecer.
né? Mas o que, de repente, faz com que as pessoas, às vezes, desistam da apicultura, ao meu ver, em primeiro lugar, falta de incentivo, até porque o ano passado teve a previsão aí, o Programa Nacional para até 2030, eu li lá todos os setores, tinha fruticultura, cafeicultura, não tinha uma linha sobre apicultura. Então, assim, a apicultura necessariamente faz-se necessário para polinização para todos esses outros tipos de situações, café, frutas, a polinização de frutas, do café, e não tem uma citação de apicultura. Eu posso depois, inclusive, até enviar aí para vocês esse plano aí que chegou a meu conhecimento. A primeira coisa que eu bati o olho e falei, gente, falta de incentivo à apicultura. Parece-me que agora, com essa situação que está tendo de muita geada, muita fruta, muito frio, os fruticultores, até mesmo os sojicultores, eles estão buscando meios de aumentar a produtividade e tudo mais, e parece-me que estão dando um pouquinho mais de olhar aí para a apicultura. Vamos ver e vamos torcer aí para que isso ocorra, e o nosso trabalho acaba também, de uma certa maneira, o Fernando e Sérgio, estimulando aí outras pessoas a se identificar com o assunto, a ter olhos voltados para essa questão da polinização, da sustentabilidade, porque é o que realmente importa hoje para nós, né? Levar esse trabalho adiante, ensinar as pessoas a trabalhar com a apicultura, com o devido manejo, com bastante respeito com a natureza, esse é o nosso propósito, e eu acredito que isso vem aí acontecendo de uma forma muito mais borbulhante aí e vai melhorar a cada dia mais. Pelo menos é a esperança, né? De todos nós, né? E você falou aí dos micro-organismos eficazes, né? Eu falo eficientes, micro-organismos eficientes, dá na mesma, tá? E é assim, como é que funciona essa parte aí? Você pode explicar o que são eles e como é que vocês utilizam nas colmeias? É colmeias que se fala? É colmeia, né? Isso, a gente chama de colmeia, aonde está o enxame ali, a colônia agrupada, né? Então, a gente chama geralmente de colônias ativas, né? As colmeias, geralmente, o pessoal tem vazia, e aí as colmeias a gente coloca os enxames e são habitados por colônias ativas, tá? Os micro-organismos eficientes, aí, como você fala, praticamente é a vida, né? A gente tem utilizado aqui para tudo. A gente utiliza no solo, na planta, justamente para cuidar, para que as abelhas também tenham ali uma polinização mais saudável. A gente utiliza na parte aqui de fossa séptica, a gente utiliza em caixas de gordura aqui da propriedade e de vários outros lugares. Sementes, germinação de sementes. A Mila usa na germinação, né, da Sim, propagação de sementes. Propagação de mudas, as mudas são tratadas, o enraizamento feito correto com EM, né? E aí, então, nesse sentido, nós também utilizamos os micro-organismos, porque quando eu falo que é a vida, porque faz parte aí da simbiose. É como se você tivesse bactérias do bem, ali são 10%, você tem do outro lado 10% de bactérias e fungos do mal, e no meio ali você tem 80% que não fazem nenhuma coisa e nem outra. É o nem, né? Nem trabalha, nem estuda, não faz nada. O que os micro-organismos eficientes, eficazes fazem? Esses 10% vão lá e pegam esses 80% que estão parados, sem fazer nada, e puxa para o lado do bem e começa a fazê-los atuarem, né, a disponibilizarem enzimas, a disponibilizarem, no caso das plantações, nitrogênio, fósforo, potássio, aquilo que a planta necessariamente necessita. E na colheita, a gente pode continuar? Pode continuar. No caso das colônias, é uma coisa impressionante. Eu comecei a perceber, antes eu só usava o protocolo EM na alimentação. Então, por exemplo, quando a gente faz uma divisão,
a gente coloca a cera alveolada dentro das colônias, né? As abelhas vão construir os alvéolos, e aí a gente entra com uma alimentação para favorecer e facilitar esse trabalho. Então, a gente utiliza 1 ml do micro-organismos por litro de alimentação. No inverno, a gente eleva para 2 ml por litro, né? Então, o que esse micro-organismo vai fazer na alimentação ali da abelha? E como é que é a alimentação da abelha? É o energético. A gente usa a água, uma água de qualidade, sem já totalmente fervida, tratada. O açúcar, nosso açúcar a gente busca da usina, direto da usina, então ele não tem nenhum tipo de contaminante. A gente usa água e ervas. Todas as ervas que a gente usa para fazer chá para nós podemos utilizar no energético das abelhas. E ainda a gente acrescenta o EM para facilitar lá o trabalho delas, e isso vai já fazer um tratamento na flora intestinal da abelha, né? Porque ela come, ela se alimenta, assim como nós, assim como os seres vivos, então ela tem todo o processo ali digestivo, e isso já vai facilitar ali, e a gente sabe que o intestino é o segundo cérebro, né? Então, isso já ajuda bastante. Inclusive, eu venho a perceber, como eu falei para vocês no início, que existe um tempo de desafricanização, eu comecei a perceber que as abelhas, com a utilização dos micro-organismos na alimentação da abelha, elas demoram mais para morrer. Ou seja, ela tem mais tempo de vida útil, seja africana, seja europeia, não importa. Eu percebi isso como? Porque quando eu introduzo uma italiana, geralmente o fenótipo, cor amarelinho mais claro, aquele amarelinho bem claro, ele vai prevalecer, vai predominar. E quando você, por exemplo, você vai desafricanizar e tem lá as abelhas africanizadas, que elas são bem escuras, tem ali o abdômen bem escurecido, principalmente as peduras, que a gente chama, né, que é aquelas que vêm da mata, a gente percebe visivelmente o tanto de tempo que demora para morrer essa prole da africanizada, e à medida que vai sendo a prole da europeia, da italiana, então eu comecei a fazer ter essa percepção, e já fiz essas anotações. Então, se para a abelha acontece isso, para a gente também é bom, né? Com então, certeza. Uma outra forma de utilizar o EM, os micro-organismos aí para dentro da colônia, ativado e pulverizar. A gente pulveriza o fundo do ninho, as tampas das colônias na hora que a gente abre, porque geralmente quando a gente alimenta no inverno, ocorre evaporação, e aí começa a umedecer a madeira, e aí começa a mofar. Então, os micro-organismos, eles têm esse papel, eles eliminam o fungo, eliminam o mofo, e isso já vai ajudando, porque não vai atraindo, sem fungo, o ácaro não vem. Então, a gente já começa a prevenir a varroa. É super importante esse manejo, tanto de alimentação como de essa prática que a gente tem de prevenção nesses materiais, nessas colônias ativas, porque isso facilita muito e é melhor prevenir do que depois ter que correr atrás do prejuízo, né? E fora a parte ali dentro da colônia, a gente guarda, pulveriza todos os materiais, sejam eles o ninho, o fundo, o coxo, os alimentadores, tudo a gente esteriliza, pulveriza e guarda. O que a gente vem percebendo? Que não costuma não mofar mais. Antes a gente ia pegar o material para utilizar, tinha que lavar, deixar secar. Hoje não precisa mais, porque não ocorre mais esse mofo. Então, assim, eu acredito que, para mim, os micro-organismos na apicultura, o M1, eu tê-lo conhecido e estar utilizando na apicultura, faz uma total diferença, uma melhora assim, de 70% a 80% no tocante a manejo. Tá? Não sei se alguém tem mais alguma pergunta aí. O Dr. Minhoca comentou aqui que ele utiliza no minhocário também, né? Ele, inclusive, me mandou uma amostra aqui para mim experimentar também, do M1, né? Tem os micro-organismos eficientes e aí tem aquele M1 que eu vi até que vocês vendem no site, não é isso? No site Isso. de São Camilo? Na verdade, os micro-organismos eficientes, o M1, é a mesma coisa.
tá? M1 é o nome do produto. Sim. E aí, o que a gente faz? Ele está ali dormindo, a gente ativa ele com o açúcar, com o melaço, o ativador sempre vai ser o doce, então já fica esclarecido aí essa informação para o pessoal. É muito prático, em 7 dias está pronto para o uso. A gente tem alguns vídeos lá no canal do Sítio São Camilo, no Instagram, ensinando a ativar de uma forma muito simples, uma linguagem muito acessível, e que as pessoas possam entender logo de pronto. E aí, utiliza-se para tudo, é sensacional. O rendimento também, né, dessa ativação é bem grande também. As partes que ele rende, né? Isso, 1 litro rende 20 partes. O uso dele não precisa ir para a geladeira, você pode mantê-lo em bombonas, em baldes, pode levar para o campo, não tem aquela preocupação com o silicoderme, se vai estragar, se não vai. Gente, é uma economia, um baixo custo, uma viabilidade muito grande, tanto para o campo, para a agricultura, para a fruticultura, para a apicultura, para o urbano, é uma coisa de louco, é mais do que Bombril. Uhum. Essa aqui não é a primeira live que a gente está falando sobre M e nem vai ser a última, né? Apesar de ser uma coisa já que foi descoberta há muitos anos atrás, já é utilizada há muito tempo, me parece que aqui no Brasil se perdeu, né? A utilização dos EMs, né? E agora que estão começando a retomar, eu não sei se por conta da internet, eu estou vendo vários vídeos do pessoal falando sobre EM, mas é um movimento que está crescente agora, aparentemente, né? Sim, Fernando, sabe o que acontece? As pessoas estão percebendo, o próprio agricultor, o próprio pecuarista, eles estão percebendo que está acontecendo uma coisa inversa. O solo está degradado, as plantas não estão respondendo à absorção. O que acontece? Isso é muito antigo. Se o pessoal pegar aí Ana Primavera, ela já falava lá atrás que ia chegar um momento ou que as pessoas acordassem ou iam ficar totalmente impossível de administrar, de ter produção, qualquer tipo de cultura, porque está muito estragado o solo, está muito degradado. Então, o que está acontecendo? Quando você apresenta um produto desse para um agricultor, para um pecuarista, você vê, o negócio. Eu tive num encontro agora em Campinas Internacional com o pessoal do M1, tinha gente do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, Bolívia, América Latina, praticamente toda em peso. O que rende a aplicação, a utilização do protocolo do EM na alimentação de gado, de suínos, a quantidade de peso lá, o peso final, a questão de odores dentro dos currais, dentro dos caprios, é fantástico, o negócio é totalmente renovador e, como você disse, é antigo, mas se perdeu com o tempo esse conceito, essa utilização. Embrapa vem estudando isso há mais de 40 anos. Não é uma coisa nova, né? Então, a gente entende que precisa haver essa conscientização e as pessoas precisam começar a ter olhos para isso. No nosso caso, o nosso produto é aquele produto que é recolhido na mata, porém, ele é uma linguagem para o pessoal entender, ele é separado em laboratório as bactérias boas, as do bem, então elimina-se as bactérias do mal, e automaticamente nós temos um produto de excelência e com qualidade ao extremo, porque na hora que você passa numa planta, por exemplo, ela já em menos de 15 dias está te dando resposta. Quando o Dr. Minhoca colocou lá na compostagem dele lá, eu não tenho bem certeza, mas eu acho que é quase mais de 20 dias aí de adiantamento de todo o processo. Acelera, né? A bactéria vai acelerar, né? Então, assim, é fantástico, recomendamos, façam uso, de preferência, um produto de qualidade e que seja reconhecido pelo MAPA, pela Anvisa, que no caso tem, acho que o pessoal da agropecuária, tem produto para tudo. Então, a gente tem que falar sempre, a gente tem que divulgar o que é bom e, principalmente, custo-benefício, muito barato. A hora que você faz a conta final lá
do litro dele quando ele é ativado e diluído, nossa, é muita economia, muita economia. E eu até vi num vídeo, o pessoal guarda mesmo em galões, assim, né? E depois reativa novamente, se for necessário. Aí eu acho que não pode demorar muito tempo, né? Pra fazer a reativação. Nós estamos falando em ser vivo, né? E eu geralmente oriento o pessoal assim, ó. Ativou, no 7º dia, tá pronto? Tenta ir utilizando já até o 10º dia. Por quê? Você pega toda aquela bactéria ali com todo o fervor, com toda a vida ali, e aí o resultado é muito maior. Pessoal, pode ativar novamente? Uma vez eu recomendo. Passou disso, você já vai enfraquecendo ali o teu produto. E aí é a mesma coisa que tá jogando o dinheiro fora. Tá, bacana. E aí, os EMs, por exemplo, eles têm alguma relação com essa parte aí da apiterapia? Como é que funciona isso? Olha que interessante a sua pergunta. Quando chega algum paciente aqui no meu consultório, eu geralmente não faço nenhum tratamento sem antes fazer a desparasitação intestinal, o protocolo de desparasitação intestinal. E isso muito antes de eu conhecer a tecnologia EM, tá? Eu já trabalhava com este conceito, por quê? Porque a apiterapia, ela é um tratamento voltado aí, além dela ser milenar, são com os produtos da abelha. Mel, pólen, o própolis, a geleia real, cera, o próprio zangão, né, ali em si, e com ênfase no veneno da abelha, na picada da abelha. Aqui eu trabalho com a picada, com a abelha picando o paciente, tá? Então, como a gente está falando em nutrição, e todos esses produtos são produtos nutricionais, inclusive o veneno, o que acontece? As pessoas, ao consumirem esses produtos nutricionais, se elas estiverem carregadas de vermes, o que acontece? E médico hoje nenhum, muito raro, 1%, se tiver, pede para fazer a desparasitação intestinal. Antigamente, lá atrás, a família inteira se reunia, todo mundo batia lá a erva de Santa Maria, né, mastruz, menstruz, em algumas localidades aí, regiões, e batia, às vezes, biotônico Fontoura. Quem não tomou o bendito biotônico Fontoura, Jesus amado, aquilo era ruim, muito ruim. Mas a família inteira se desparasitava, juntamente com os animais. Perdeu-se isso. Hoje, quando a gente fala para alguém sobre desparasitação intestinal, e que é para tomar... Nossa, faz muito tempo que eu não faço. Nossa, lá vai mais de 40, 50 anos. E aí a gente não faz o tratamento aqui. Eu não atendo, a não ser que a pessoa chega travada e a gente já entra com a picada para dar uma desinflamada ali. Mas aí, se vai continuar o tratamento, protocolo obrigação. E se você tem certeza que a pessoa fez? Se a pessoa não fez, eu estou com a minha consciência tranquila. Por quê? Porque eu vou estar passando, e aí vai dar para saber. Porque demora muito mais o resultado de quem não faz. Tem pessoas que têm alguns problemas com medicação, e aí o nosso tratamento de desparasitação intestinal, ele leva a erva, né, a homeopatia, e a gente utiliza o albendazol 400 miligramas, que é um vermífugo, só que o nosso tratamento é diferenciado. Eu não passo uma dose e dali 15 dias mais outra dose. Nós fazemos um tratamento de 7 dias, lua nova, e 7 dias na lua cheia. Então, são 14 dias de tratamento. Vai limpar tudo? Não. E nem é para isso. É justamente para eliminar aquelas bactérias que não nos servem, porque às vezes tem vermes que não são vistos nem em microscópios. E olha só que engraçado, o que acontece com esse tipo de situação? Geralmente, os vermes podem estar ali no intestino e pode dar uma desbiose. E essa situação vai fazer com que espalhe-se vermes por todo o organismo e caia na corrente sanguínea. O que acontece com as pessoas? As pessoas começam a ter problemas de articulações, artrite reumatoide. É uma das grandes, a maioria dos meus pacientes aqui estão com artrite reumatoide. E como que a gente melhora isso? Primeiro, desparasitação intestinal. E depois a gente entra com um protocolo, com um diagnóstico de acordo com cada situação ali dentro da anamnese, né?
de acordo com o que a pessoa gosta de comer, de acordo com o sono da pessoa, de acordo com todo o processo ali de dia a dia, porque não dá, é um tratamento alternativo, e eu não posso inventar alguma coisa, eu tenho que trilhar. E aí, olha, a gente tem aí resultados fantásticos. Tem pessoas que chegam aqui, o Fernando e Sérgio, que estão com cirurgias marcadas. Vou dar um exemplo, túnel do carpo. E 3, 4 sessões fazendo o tratamento com a desparasitação intestinal. Aí vai entrar o que o micro-organismo tem a ver. Depois que a gente faz essa desparasitação intestinal, eu entro com a reposição de bactérias, de probiótico, correto? E aí nós vamos ter que repor. Como é que repõe? Existem aqueles lactobacilos que o pessoal faz através da reprodução do leite. Tem uns que fazem através do Casei Shiroka, né? Algumas pessoas compram na farmácia, já existe, né? Os kefir, 400, né? 500 miligramas de kefir. E aí, não tem paciência, não tem tempo, vai lá e compra, não tem problema. Mas é importante fazer a reposição. Kombucha também serve para esse fim, né? Sim. Exato. Hoje nós já temos o mesmo laboratório que nos fornece o EM1, nós já temos o kombucha para humano e já temos para cão e gato. E já testado e aprovado. Aqui meus secretários tão rápido aqui, ó. Esse aqui, ó, não sei se está dando para ver aqui. Kombucha, tá? Ele é ativado aqui com mel e aloe vera. Inclusive o mel que contém nesse produto, ele vai nosso daqui da Mata Atlântica para Bahia, para Lauro de Freitas, que é a concentração aqui do kombucha. As pessoas falam assim, mas a gente compra esses kombucha, faz. Esse aqui é concentrado. 10 ml desse aqui corresponde àquelas garrafinhas que tem normal no mercado. Então, ele tem 250 ml, praticamente aqui são 25 doses, né? A gente sempre entende o seguinte, tem que melhorar o organismo, para depois entrar com o tratamento nutricional. Mel, pólen, própolis, geleia real. Geleia real, por exemplo, fortalecimento da musculatura. Se a pessoa começa a consumir geleia real e está... verme para tudo quanto é lado, os vermes consomem mais de 70%, 80% da geleia real. E aí a pessoa está jogando dinheiro fora e não tem resultado. Graças a Deus, a gente tem bastante resultado aqui nessa parte de saúde com os pacientes. A gente costuma dizer o seguinte, né? A turma fala, mas você não divulga, não tem placa, não tem nada. Não, eu não divulgo a apiterapia. Vai chegando por merecimento, um vai passando para o outro, porque senão... eu não saio do consultório. De cada 10 pessoas que você conversa, 20, 30, porque o cara tem o cunhado, tem a mãe, tem o periquito, tem o papagaio, e tá todo mundo ferrado. Então, assim, 3 pilares, o Fernando e Sérgio. Alimentação, não tem como correr disso, e aí entra a nutrição, né? Um sono reparador, e o corpo em movimento, atividade física, movimentação, movimentar a cabeça, inclusive. Física mental. Física e mental, né? Porque a apiterapia tem muito a ver com essa questão, dentro da medicina tradicional chinesa, aí daria uma live em 2, 3 dias. Mas deixa eu perguntar, o que vocês tratam com a apiterapia? Por exemplo, que tipo de doenças, que é mais comum, assim? Tá, a apiterapia, na Alemanha, por exemplo, alguns alemães lá desenvolveram para mais de 500 anomalias, doenças e tudo mais. Hoje aqui, a gente geralmente, vou falar aqui no São Camilo, no meu consultório, a minha especialidade, até porque foi aparecendo mais pessoas com isso, e aí eu preferi dar a devida atenção aí, artrite reumatoide, depressão, tá? Obesidade e fibromialgia. São os casos mais comuns aqui, que é o que mais chega, porque um indica para um, outro indica que está com o mesmo problema, né? Mas é muito extenso, é muito vasto, é uma enormidade. Trata a parte respiratória, a parte digestiva, a parte emocional. O veneno, por exemplo,
o que ele tem de alimento? Ele ativa a suprarrenal, ele acaba praticamente fazendo o papel ali de liberador de emoções, libera endorfina, serotonina, dopamina, adrenalina. Então, ele tem esse papel de destravar, né? E ao contrário dos medicamentos, dos anti-inflamatórios, que comprimem, né, a suprarrenal, onde a pessoa começa a sentir angústia, aquele peito apertado, começa a ficar assim, acorda de noite com aquela sensação de falta de ar. Então, hoje, o corticoide, né, os cortisóis da vida aí, tem levado as pessoas para uma doença sem fim. E aí chega uma altura do campeonato que o remédio já não começa mais a dar jeito. As pessoas começam a procurar o integrativo. E aí a nossa parte, a nossa missão. E aí, no caso, essas doenças que você disse, todas com a picada da abelha, né? Todas, e algumas delas, a maioria com alguns outros complementos. Porque, por exemplo, vamos imaginar, o Sérgio levantou a mão ali, que é alguma coisa túnel do carpo. Isso? Então, por exemplo, primeiro uma desparasitação, depois a gente entra com o tratamento com o própolis e o pólen. O própolis, nós tivemos várias lives aí, depois fica o convite para o pessoal também acompanhar, porque tem muita informação legal, a gente ficaria aqui mais 2, 3 horas falando. O própolis, ele vai sequestrar células mortas, né? E o pólen, riquíssimo em aminoácido, vai ali devolver uma energia. O pólen é comparado ao Red Bull, só que não dá efeito colateral. Então, começa o processo, Sérgio, de desinflamação. E a picada da abelha, ela vai em alguns pontos ali, principalmente na mão, né, ali no punho. Eu não sei necessariamente até como é que está o grau aí do seu caso, mas casos que estavam com cirurgia marcada, que não conseguiam movimentar o punho. A gente conseguiu reverter. E aí, num momento posterior, a gente entra com a geleia real, que é o fortalecimento de musculatura. E então, aquilo vai... A geleia real é como se você olhasse para uma tabela periódica, Fernando. Todas as substâncias da tabela periódica, o nosso sangue precisa. Para você ter noção, a geleia real nutre o núcleo da célula. E o que é a geleia real? É a composição, é a mistura do mel com pólen. Assim como o veneno da abelha que está ali na bolsa do ferrão da abelha, também é composição do veneno, do mel e o pólen dá o veneno. Então, quando eu aplico a picada da abelha, eu aplico a abelha na pessoa, nos pontos, Sérgio, necessariamente eu estou aplicando geleia real. O pessoal entender. Não dá para fazer a picada porque a pessoa tem uma alergia, né? Então, geralmente eu peço um exame, a pessoa faz um exame e já chega aqui com um exame médico que ela não tem alergia, tá? Não tem como não ser assim. Até antes, eu fazia o teste aqui na ponta do dedo. A pessoa, já fui picado várias vezes com uma abelha, a gente fazia picadinha. E caso a pessoa tenha alergia, aí a gente tem que administrar uma adrenalina aí de 1 cc para poder cortar ali, para não ocorrer um choque anafilático. Agora, o que eu estou fazendo? Eu estou pedindo para o pessoal já fazer o exame, a pessoa já chega aqui com o exame, constando que não tem alergia, e aí sim a gente pratica aqui a consulta e necessariamente encaminha aí o diagnóstico. Retorno, geralmente a pessoa vem, a gente já faz uma devida pesagem, já faz uma avaliação. Necessariamente as pessoas costumam se sentir muito bem na semana, começam a falar que tem um pouco mais de disposição, que tem um pouco mais de energia para fazer as coisas. Por quê? Porque ali a circulação está correndo melhor. Então, a gente precisa de uma excelente circulação para que o ânimo apareça, né? É isso. E aí, como é que funciona essa parte aí? A pessoa vai aí, visita o sítio, e aí vocês fazem a aplicação, depois ela faz um retorno, ou vocês têm aí alguma estrutura para que a pessoa possa participar de algum curso, alguma coisa assim, e já fazer um tratamento? Como é que funciona isso aí? Geralmente, Fernando, a pessoa faz o contato, aí eu já passo, às vezes eu nem conheço a pessoa, e o protocolo de desparasitação eu não cobro nada, eu já passo para a pessoa, ela já vem
no próximo mês, já com a desparasitação, já ali com o protocolo realizado. Aí a gente marca uma data, ela vem para a anamnésia, a gente faz uma anamnésia, chega no diagnóstico, e aí, dali 7 dias, ela retorna. A aplicação é muito simples. Tem gente que vem sozinha, por exemplo, de Mauá, da cidade de Mauá, do Grande ABC, faz a aplicação e vai embora. Não tem, assim, uma coisa, tem que ficar. Agora, quando tem casos que a pessoa precisa ficar um pouco mais, que está muito inflamado, e pode ficar, a gente tem hospedagem, a gente oferece uma hospedagem e faz o tratamento ali, porque às vezes eu tenho aplicações que eu tenho que fazer dali 4 dias. Por quê? A aplicação com o veneno é um anti-inflamatório. As composições que tem ali, praticamente, é como se você levasse a 100 vezes um anti-inflamatório natura que tem aí convencional, só que não dá efeito colateral novamente, tá? Tem algumas reações de limpeza, que é o chamado estado de Hershman, normal, como todo e qualquer organismo que está passando por um processo de limpeza. Porém, não tem nada assim que vai deixar a pessoa totalmente largada, descompensada, correto? Uhum. E aí, se tem que ficar, dali 4 dias, faça de novo a aplicação e depois volta. O retorno, geralmente, a gente marca dali 7 dias para poder avaliar como é que foi, como é que não foi. E aí a pessoa decide, olha, eu vou continuar fazendo o tratamento, que daí tem situações que precisa de 3 sessões. Tem casos que precisa de 7, tem casos que uma sessão resolveu, tá? Então, assim, vai muito depender de cada organismo, de cada pessoa, de como a pessoa vai seguir as recomendações, porque tem que se trocar muito mau hábitos. Uhum. O problema maior de saúde está relacionado a mau hábitos. E aí, se a pessoa não gostar da verdade, de ouvir a verdade, ela já nem vai voltar depois, porque ela não vai entrar na disciplina, percebe? Mas, graças a Deus, aqui, assim, olha, é muito raro o pessoal desaparecer. E aí tem gente que começa a vir, continua vindo, mas vem porque gosta do lugar, porque não sei o quê, mas não entra na disciplina. Eu falo, ó, para de gastar dinheiro com apiterapia e paga a Day-Use. Pronto. Uhum. Então, não perco o meu tempo, não perde. Já aconteceu, tá? Por isso que eu estou falando. Você não perde o seu tempo e todo mundo fica feliz. Percebe? É isso. Mas, assim, sempre com agendamento, porque a gente também tem, como eu disse, eu tenho outras frentes. A apiterapia, por exemplo, é voltada para a parte estética. O veneno, ele praticamente ativa matéria morta da pele e a pessoa fica rejuvenescida. É um botox natural. Então, assim, tem gente que parte para a parte de estética. Aqui não, nós preferimos voltar para a parte da saúde. Muito legal. Ô, Sérgio, a gente tem perguntas aí no chat. Queria agradecer a presença aqui do pessoal. Bastante gente veio aqui. O Egon tá por aí, Maria Alice, Bruno Florestas, Irene Gamboa, Mônica Santos. Se eu não falar alguém aí, muito obrigado pela presença aí, tá? E vamos lá, Sérgio, manda aí. Então, só um adendo aí o que a Shirley falou sobre que a gente fazia antigamente, né? A vermifugação não era com o biotônico, era a loção de Scott, que era feito com óleo de fígado de bacalhau. Tinha esse negócio aí, né, cara? Só de lembrar isso eu já me arrepio. Existe ainda isso aí. Existe. Não, mas tem coisas mais fáceis hoje em dia. E outra, nesse caso aí, Sérgio, as lombrigas saíam inteiras. Nossa, fugia. Até eu fugia daqui. Não era solitária, eram reunidas. Hoje não. Esse tratamento nosso aqui, pessoal, para não ficar assustado aí, já é um pouco mais... os vermes já saem um pouco mais picotados ali. E eu falo, presta atenção na urina, presta atenção nas fezes. As pessoas não se avaliam. A gente tem indicadores, né? Ali as fezes estão endurecidas, o intestino está preso. Gente, está alguma coisa de errado, né? Então, precisa ficar atento com isso. O nosso corpo fala. Então, fica uma indicação aí para o pessoal, um livro muito bom, O Corpo Fala. Legal. Ô, Shirley, tem uma pergunta... Fernando, só porque as perguntas que você me pediu para ver aqui do chat, uma delas era a dona Maria Alice, ela pediu, inclusive, uma indicação de livro
que fala sobre a organização das abelhas. Ela quer saber se você tem uma indicação de um livro que explica a organização das abelhas. E a Mônica pediu se tiver tempo para você falar sobre a erva baleeira. E agora ela perguntou também o caso das pessoas diabéticas. Como é que funciona? E quem tem diabetes? Maravilha. Bom, vamos lá então. Primeiro o caso aí, a fala da Maria Alice. Da questão da Maria Alice, que é da erva baleeira. Não, do livro. Do livro. O livro. Olha, existem muitos livros, existem apostilas, existem várias situações. Mas o legal, eu recomendaria para ela entrar no nosso Instagram e ir acompanhando, porque lá eu dou bastante informações. Nós estamos aí com alguns vídeos que nós somos entregar projetos, né? Então, ela vai acompanhar aí todo esse processo de como funciona lá. A gente abre os quadros, mostra o ovinho, mostra a larva. E assim, a informação, tem muita informação na internet. A formação da abelha, só para tirar a curiosidade também dela e de vários outros, é muito simples e muito inteligente. Elas têm algumas situações de fases. Então, por exemplo, a abelha quando nasce, ela vai ser faxineira e copeira, ela vai limpar todo ali o ninho e tudo mais. No segundo momento, de acordo com as suas o seu desenvolvimento fisiológico, ela passa para outra função, ela passa para nutriz, ela vai nutrir a rainha, todo o tempo de vida ali dentro da colmeia, bem como as larvas até o 3º dia de vida. A partir do momento que elas vão desenvolvendo esse trabalho, elas vão crescendo, vão ficando um pouquinho mais velhas, lá para o seu 14º dia de vida, aí, elas vão se transformando em engenheiras. Elas vão desenvolvendo glândulas serígenas que vai possibilitar a puxada e a construção de alvéolos. É fantástico. Temperatura, alimentação, elas desenvolvem essas glândulas e elas vão construir os alvéolos aonde? Vai ser armazenado o mel, o néctar, o pólen, as crias, a postura da rainha. Então, é tudo organizado, né? Um sistema completamente organizado. Que sonho se nosso sistema político, social fosse assim. Num quarto momento, e aí vem uma parte importante, as abelhas começam a desenvolver a bolsa do ferrão, para o seu 16º, 17º dia. Então, ela começa a formar o veneno na bolsa ali de ferrão e começa a estar, de acordo com a idade fisiológica dela, ela se transforma, então, em guardiã e sentinela, que ela vai defender ali a colônia de ataques, de predadores, de agressores ali, formigas, traças, marimbondos, outros tipos de abelha, e até mesmo a africanizada, as próprias irmãs que se vêm fazer usurpação. No último momento, e 5º momento, já passado por todas essas outras fases aí, dona Maria Alice, elas vai se transformar em operária, campeira, batedora. Então, elas saem no seu 21º dia de vida, depois que nasceu lá, elas vão sair e vão buscar água, o néctar, que é o mel, o própolis, que é a resina retirada, né, de várias plantas, e o pólen, né, que também é o masculino das plantas. E aí ela vai trabalhar aí mais uns 25, 30 dias e acabou-se as funções dela, ela morre, tá? Então, resumidamente, esse é o trabalho, a organização dentro de uma colônia. Isso não para. Uma rainha nova, ela faz em média de 2.500 a 3.000 posturas por dia. Nossa. E é por isso que eu digo, se não houver um manejo adequado, dentro de uma apicultura racional, ocorre muita enxameação e começa a ocorrer muito concorrência com as abelhas nativas, com outras abelhas, com o próprio apiário, com o seu próprio apiário, e aí vira um descontrole total. Quando a gente tem abelhas, das quais a gente maneja, das quais a gente se preocupa com a raça, com a característica que não é enxameadora, a gente diminui 40% dos problemas nesse sentido. Então, eu acredito que para a dona Maria Alice aí ficou legal essa situação. Sobre a erva baleeira, qual que é a pergunta, seu Sérgio? Ela só falou, se você puder falar alguma coisa sobre a erva baleeira, e ela mesma perguntou como é que fica o caso dos diabéticos.
Tá, a erva baleeira é o seguinte, nós temos aqui, o Sítio São Camilo tem um propósito há algum tempo já, mais de 4 anos, 4 a 5 anos, nós distribuímos gratuitamente sementes para todo o Brasil, tá? Muitas regiões acabam não conseguindo germinar, até porque a erva baleeira é de Mata Atlântica litorânea, dá mais umas 2, 3 lives, tá, Fernando? Uhum. E aí, como as pessoas não estão conseguindo fazer esse tipo de germinação, o Viveiro São Camilo, aqui o trabalho da Miri e da Rafaela, eles começaram a germinar essas sementes e a gente acabou quem vem aqui na propriedade, a gente continua doando. A muda é doada. Veio no Sítio São Camilo, a gente doa a muda, não tem custo algum. Porém, se eu tenho que enviar pelo correio, aí eu tenho custo com os tubetes, a gente tem custo com os insumos, que é o substrato, a gente tem o custo com a menina que trabalha lá fazendo os enchimentos, tem o custo de levar até o correio. Então, hoje, o viveiro está cobrando, em média, R$20 por muda para mandar pelo correio. É claro que o selo, o Sedex, o PAC, não manda por PAC, é só via Sedex, e aí as pessoas acabam recebendo a muda já germinada, pronta para ir para o solo. E já vai ter todo o benefício. Por que ela perguntou para a questão do diabetes? Pelo seguinte, porque a erva baleeira é meu braço direito aqui no consultório na terapia. É uma erva 3 em 1. Ela é antibiótica, analgésica e anti-inflamatória. Só que, como todos os outros ervas medicinais, chás de ervas medicinais, é um pouco mais lento. Porém, se a pessoa consome continuamente, ali na proporção exata, a pessoa que tem problema de fibromialgia, que tem problema de artrite reumatoide, ajuda muito, principalmente o pessoal, quando fica no espaço em que vai retornar para o tratamento, sente-se muito bem, porque vai aliviando a musculatura, vai ajudando na circulação. Então, é uma ajuda que dá ao tratamento da terapia. Em si só resolve? Não. De novo, alimentação, bons hábitos, um sono reparador e exercício físico. Em relação a diabetes, olha, gente, hoje, o que eu tenho utilizado para diabetes? Naturalmente, a batata Iacom. A batata Iacom não tem melhor. Se vocês puderem pesquisar os benefícios da batata Iacom para o intestino e como regulador da glicemia, do açúcar no sangue, é uma coisa assim, maluco. Pode entrar lá no YouTube, a gente tem alguns vídeos lá também. O São Camilo faz o quê? O viveiro replica replica essas atividades de plantios desse tipo de benefício, tanto de amora como batata em Iacom, para outras propriedades da agricultura familiar ou propriedades que a pessoa tem uma chácara, tem um sítio. A gente replica essa cultura para divulgar cada vez mais e para aumentar a produção, porque não é atendida a demanda. Viajei agora recentemente para Presidente Prudente, passei num atacadão lá no Açaí, perguntei lá para eles, estava na época da batata Iacom, o rapaz falou, olha, todos os sacos que chegam aqui na quinta-feira, vem um pessoal e leva tudo. Então, assim, a gente sabe que não consegue atender a demanda. Muito produtiva, dá de 7 a 10 quilos de batata por pé. E é fácil de produzido plantar, igual né? Mandioca. Oi? É fácil de plantar, né? De cultivar. Fácil de plantar. A gente cultiva só no manejo orgânico. Tem as dicas lá no nosso YouTube, na conta no YouTube lá. A propriedade que a gente dá assistência ali em Itapecerica da Serra, que é o sítio Santa Fé, do seu José Cavalcante lá da Dona G. E assim, eles estão apaixonados pelo cultivo e o tanto de gente que eles conseguem beneficiar com essa cultura. Então, assim, para diabetes, quem perguntou aí, a batata Iacom. Batata Iacom. Ô, Fernando, só para complementar aqui, a Irene Gamboa perguntou se ela pode tomar o chá de erva baleeira todo dia. E ela também estava falando assim, eu preciso do contato delas. Então, Irene, todo o contato do sítio São Camilo, tudo vai estar na descrição do vídeo, tá?
Através da descrição do vídeo, você chega no Instagram delas, na página do YouTube, e você consegue encontrar. Os links estão aí na descrição, mas também, se você quiser entrar diretamente no site, é sítiosaocamilo.com.br, tá? sítiosaocamilo.com.br, sem o tio, tá? Escreve tudo Sítio São Camilo sem acento. Em relação aí à questão de tomar todo dia, Sérgio, é assim, olha, se é preventivo, a gente orienta o pessoal. Aqui a gente trabalha bastante, anda, cansa, o dia inteiro. Chega no final da tarde, as pernas estão um bagaço, tá? Só o acento do ó. A gente faz o chá da erva baleeira, utilizando uma porção, uma colher, você amassa a folha, é uma colher de sopa rasa para uma xícara de chá. A gente consome todo dia, não tem contraindicação. Melhora a digestão, melhora o sono, dá aquela relaxada. Agora, se a pessoa está com algum tipo de problema, de inflamação, e dependendo da idade, a gente já recomenda de 2 a 3 vezes ao dia. Só que ela dá sono, ela relaxa, ela dá sono. Então, se a pessoa trabalha, então a gente orienta, toma de manhã e toma à noite. Sempre essa porção, uma colher de sopa rasa para uma xícara de chá. O pessoal às vezes, eu estou tá muito inflamada, eu vou pôr mais. Não adianta. O que adianta é o uso contínuo, né? Tem que tomar muito cuidado com essa questão de prescrever chás, porque isso pode prejudicar os rins, e isso é uma coisa muito grave. A saturação, né, dos rins ali pode acabar prejudicando. Cálculos renais não é legal. Então, e aquele mal que eu fiz o curso de fitoterapia, o pessoal sempre fala, né? Toma um chazinho que se não fizer bem, mal não faz. Faz sim. Você que pensa. Se a pessoa não souber o que estiver tomando e não souber a dosagem, a diferença do veneno e do remédio é a dose, né? Exatamente. É a dose. O pessoal costuma misturar. Isso, misturar também muitas. Outra coisa, o camarada fala para ele tomar uma determinada planta e fala o nome popular. E o nome popular é uma coisa que varia de região para região. Então é uma coisa muito complicada prescrever uma erva medicinal. Tem que ser uma coisa muito certa, com muita coerência, saber o que está. E a dosagem principalmente, né? Como a Shirley falou, né? Não adianta tomar mais. É a mesma coisa que remédio. Não adianta o médico mandou você tomar um comprimido, você tomar 2, pensando que o efeito vai ser mais rápido. Não vai. Não vai adiantar nada. Né? É isso mesmo. Maravilha, é isso. A erva baleeira, pelo que você me falou aí, é o Dorflex natural, né? Quando a gente trabalha o dia inteiro e tá com aquela dor no corpo, é o chazinho de erva baleeira. Dorflex, cataflã, olha, uma coisa de louco. É uma erva milagrosa. A erva baleeira é bem conhecida, né? Quer dizer, bem conhecida para as pessoas que estão nesse meio. Ela pode resolver realmente muitos problemas, né? Inclusive ela é usada como condimento também, né? Não sei. Eu já... Sim. O que acontece? Ela tem um cheiro típico, se você macerar assim nos dedos, ela tem um cheiro típico de caldo quinor. E aí, o que eu faço aqui com meus pacientes? Eu oriento. Ao invés de ficar tomando chá, porque a gente não sabe a proporção e tudo mais, porque às vezes tem um paciente que toma uma medicação, porque daí vai tomar o chá, vai dobrar propriedades, por exemplo, anti-inflamatórias ali, antibióticas. Então, o que eu faço? Usa no tempero, põe no feijão, põe na carne moída, vai temperar um filé de peixe, vai temperar um filé, uma bisteca, põe na carne, porque você vai consumindo e fica maravilhoso o sabor. E você vai consumindo ali o óleo essencial, porque fica, né, abafado ali, vai extrair e você vai consumir, e isso vai sendo consumido continuamente. Não adianta fazer uma vez só, pronto, acabou. Olha, a Mônica está perguntando aqui se vocês vendem os rizomas, aí no caso da batata, né? Sim, os rizomas são vendidos e esses são mais fáceis, são mandados via correio. A gente geralmente, inclusive, inocula, né, Mila? Sim, no EM. Inoculado são inoculados antes da gente mandar. E ela perguntou também se tem contraindicação a erva baleeira. Acho que você não viu a pergunta que ela fez antes. Não, olha, das ervas que existem por aí,
depois é melhor, de repente, perguntar para algum especialista, no caso, um fitoterapeuta, algo do tipo. Mas, até hoje, eu não encontrei em nada do que eu li contraindicação para erva baleeira. Nenhum efeito colateral. Nenhum efeito colateral. Sim. Mesmo utilizado diariamente, como a gente utiliza, nenhum efeito colateral. Fora o sono. Só o sono. Uhum. É que ele é um relaxante, efeito colateral, né? É. Tá certo então, gente. Eu acho que Ok. o pessoal fez as perguntas aqui que a gente ia fazer. A gente já chegou aqui no nosso horário. Então eu queria agradecer a presença de vocês aí, da Shirley, da Mila. Foi um prazer enorme conhecer vocês e esse monte de conhecimento que vocês têm, né? E também a gente poderia falar numa outra live, mais especificamente, sobre alguns assuntos aí que a gente falou num geralzão assim, mas depois a gente pode voltar para pegar um assunto mais fechado. Por exemplo, vamos falar só sobre erva baleeira, vamos falar só sobre como manejar as abelhas, né? Então a gente poderia fazer. Eu prefiro ficar mais na parte do manejo das abelhas, porque como eu falei, a minha especialidade aqui não é com ervas, né? A gente tem a apiterapia, porém a erva baleeira é o meu braço direito, mas nesse sentido, sempre com cuidado, com precaução, porque tem pessoas que, outro dia o cara falou assim, nossa, eu tomei muito, mas eu tomei e deu o efeito contrário, eu fiquei acordado a noite toda. Eu falei, qual que é a proporção que você usou? Não sei, eu tava com muita dor e eu coloquei um montão, não medi. Pô, é complicado, porque não é fácil, você começa a triplicar, quadriplicar, quintuplicar uma quantidade de propriedades e ao invés de ter um processo de relaxamento, ele vai te despertar, vai te deixar mais ligadão, vai liberar algumas substâncias ali, de adrenalina, por exemplo. Assim como a planta tem o seu estado de defesa, né? Quando ela está em estresse por algum motivo, ela libera substâncias para se defender, o nosso organismo é igualzinho. Então, tudo em excesso prejudica. Aquela premissa que o que abunda não prejudica, prejudica sim. Vai tirar um vespeiro de um telhado aí para você ver que o negócio fica feio. Aquilo que é demais, às vezes, prejudica sim. Deixa eu só... Engraçado que na apiterapia ninguém quer tomar 3, 4 picadas de uma vez, né? Uma só, né? Vai. Ô, Sérgio, eu já cheguei eu tenho ali laudo, eu já cheguei numa segunda consulta, uma paciente com artrite reumatoide, com fibromialgia, bico de papagaio, tinha de tudo. Chegou aqui carregada. Eu cheguei a aplicar 45 picadas. Nossa. Tá marcado lá e tem os pontinhos todos aonde foram picadas. Mas, assim, a pessoa soltava inflamação pelo olho, aqui pelo canal lacrimal, as mãos eram endurecidas, dois médicos, a pessoa tinha ido, falou que ela ia ter que conviver com isso pro resto da vida, chegou a estourar o dedo aqui, o seu vizinho chegou a estourar de tanta pus que tinha, tanta pus que ia saindo, o veneno ele vai limpando, é como se ele fosse passando um rodo, vai desobstruindo, desobstruindo veias, artérias. É um negócio de maluco a composição do veneno da abelha. É muito legal, né? Essa parte de... Pode falar. Ô, Fernando, a gente podia combinar com elas e marcar e dividir 2 lives. Uma para falar de manejo e outra para falar só sobre a terapia, porque são 2 assuntos muito complexos e que eu estou vendo no chat, o pessoal está com bastante interesse, bastante dúvida. Mas né? pode perguntar, nós podemos seguir, não tem problema não, Fernando. Pode fazer a pergunta, ô Sérgio, sabe por quê? Esse horário é um horário que a gente tem disponível e é ruim deixar as pessoas aí, por exemplo, eu não gosto de ficar no vácuo. Agora sim não tem nenhuma pergunta que a gente não respondeu, mas eu acredito que, pelo que o pessoal fala aqui, eles gostariam de se aprofundar mais sobre isso, saber um pouco mais. É um tema muito interessante, né? E como a gente colocou praticamente 3 assuntos na mesma live, né? Que foi o EM, a apicultura e a apiterapia, a gente condensou muito, né? Então, de repente, fazer uma live separada, por exemplo, só sobre apiterapia, eu acho que o pessoal vai gostar, né? O pessoal do chat, se achou legal a ideia, eu aí acho bacana também.
O Adriano acabou de me lembrar aqui, eu já tinha indicado numa outra live, vou indicar aqui para vocês, o livro chama As Farmacêuticas com Asas. As Farmacêuticas com Asas. As Farmacêuticas com Asas. Esse livro é um livrinho de 1981. O Adriano passa o link depois para vocês. E assim, tem histórias surpreendentes. Por exemplo, tem a questão da longevidade, por exemplo, Sérgio, ucranianos lá com 160 anos, apicultores, por consumir geleia real e também ter a picada, ter o tratamento apitoxina, né, que é o veneno da abelha. Então, assim, além do que existe lá a informação do mel polivitamínico, principalmente para o pessoal que tem problema com anemias. Olha, é um livrinho fininho, fantástico. Quem tiver oportunidade, eu sempre indico aí, até porque antigamente a gente trabalhava com estante virtual, é mais fácil encontrar, talvez até mais em conta. Algumas pessoas que assistiram a nossa live passada, né, já disse que conseguiram comprar pelo estante virtual, então façam a pesquisa lá, vale a pena. É um livro que vai falar sobre mel, sobre pólen, sobre a geleia real, sobre o veneno da abelha. E, assim, fininho, não é tão grosso, mas que traz um conteúdo fantástico para quem tem um interesse nessa área. Mas depois não vale ficar me apertando muito também, né? Porque... Tá certo, então, gente. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, o carisma de vocês, parabenizá-las, né, pelo trabalho que vocês têm feito aí no sítio. E vamos ver se a gente consegue marcar uma nova live aí para abordar esses assuntos mais específicos da próxima vez, né? Sérgio, queria te agradecer também pela presença, tá sempre aqui com a gente. E agradecer todo mundo que esteve aí no chat. Lembrando, Egon, se você estiver por aí ainda, não se esquece de mandar um e-mail lá para mim, contato@somosverdes.com.br, tá? Eu pedi para ele mandar para mim também. Pediu, porque da outra vez eu pedi, ele não mandou. Queria falar também, pessoal, lembrar para quem estiver assistindo, ou as pessoas que ainda vão assistir, que eu tô já em fase de teste dos meus produtos aqui, hein? Dos meus fertilizantes. Então, vamos aguardar, em breve já vai estar no site lá e eu vou divulgar para vocês, tá bom? Fertilizantes orgânicos, obviamente, né? Opa, a nutrição do solo hoje é tudo, né? E que também utilizam EM. Então vai ser um negócio bem bacana assim. E vocês querem deixar uma mensagem final, alguma coisa? Algum recado? A Mila vai falar e depois eu falo por último. Não, eu agradeço aí imensamente a oportunidade, a abertura aí do canal para a gente mandar alguma coisa boa aí pro pessoal. E quem tiver interesse, depois pode entrar em contato que a gente está pronto a atender. Muito obrigada aí, boa noite a todos. Obrigado. Maravilha. Olha só, é uma satisfação imensa aqui poder participar aqui com vocês nesse dia de hoje, né, 4 de julho. Nós temos aí toda o gosto de passar essas informações, porque as pessoas são muito carentes de informação, Fernando. As pessoas estão vivendo num mundo, numa tribulação tão assim agitada, não tem tempo para nada, não tem tempo para sentar para comer, não tem tempo para fazer nada. E o tempo, ele é o mesmo. Se a gente parar para pensar, ele é o mesmo, igualzinho, 60 segundos, 1 minuto, 1 hora. O problema é que a gente acaba desenvolvendo muita coisa, muita atividade, e às vezes acaba esquecendo um pouquinho da saúde. Então, a minha dica é: prestem atenção na saúde, né? O corpo fala, e obrigado, gratidão aí por esse espaço, essa oportunidade da gente levar esse tipo de informação, né? Um pouquinho daquilo que a gente conhece, dividir com vocês, dividir com o pessoal que está assistindo. Agradecer imensamente aí aqueles que, né, tomam um tempinho aí, saem da rotina para nos acompanhar. Isso é muito importante, nos motiva, e a palavra da ordem do dia só é gratidão. Gratidão. Sérgio, quer deixar algum recado? Bom, primeiramente agradecer a Shirley e a Mila, né, por essa aula maravilhosa que a gente teve aqui. Para mim, muita novidade, muita coisa que eu não... Principalmente a apiterapia, eu nunca tinha ouvido falar. Para mim foi tudo novidade, né, aprendi muito. E qualquer hora dessas eu acabo baixando lá no sítio São Camilo, vou conhecer o trabalho. Opa, porteira aberta.
Vou lá Vem conhecer levar umas sim. picadas aí pro túnel. Essa proposta não é muito legal, né? Se fosse para tomar um melzinho, tomar uma picada é meio difícil. Mas se for pro Garantir bem... que eu não sinto nada. Ô, Sérgio, mas no lugar da picada, a gente também tem, é um pouquinho mais lento, mas a gente também tem o creme com o veneno da abelha. Porque às vezes tem pacientes, por exemplo, que são lá, então, tem paciente de Água de Santa Bárbara, por exemplo. Aí o que acontece? Necessariamente, eles demoram um pouquinho mais de tempo para vir para cá, e aí a gente manda pelo correio. Por quê? É um pouquinho mais lento, mas funciona. Só que se a inflamação já está bem avançada, aí eu sugiro a picada, vai mais rápido. É Não, mais eu eficaz. descobri essa síndrome do túnel do carpo há pouco tempo. Eu tô com ela bem leve ainda, então agora até deu uma melhorada, né? E eu fui no médico, na cardiologista, quis fazer um monte de exame, achou que estava com problema do coração. E depois eu fui descobrir que não tinha nada a ver com coração, era a síndrome do túnel do carpo. Mexe com circulação, tá? Então, assim, se a tua tá no começo e tá leve, bora tratar. Vem cá. Nada que umas 2 picadinhas resolva, Sérgio. Pode ir lá. E é duas mesmo. Pra mim, São duas mesmo. São eu não duas tenho- picadas. A picada não é problema, porque eu já tomei tanta picada de abelha e marimbondo que isso aí vai ser fichinha, viu? Mas eu pretendo me conhecer assim, inclusive depois eu vou pegar o contato de vocês vou pedir rizoma de Yacon, porque aqui outro dia já me pediram, né? Eu já tive aqui em casa e agora eu tô sem. Maravilha. Vai ser bem atendido, com toda certeza. Eu agradeço. Então tá certo então, pessoal. Todos os links vão estar na descrição. O link dos meus livros também sobre hortas, para quem quiser aprender, também vai estar na descrição. E em breve os produtos. Mais uma vez, obrigado a todo mundo que esteve por aqui, por essa conversa maravilhosa que a gente teve hoje e até a